Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Compartilhar RH, onde nós trazemos grandes profissionais falando sempre de um assunto pertinente não somente à área de RH, mas pertinente à área do empreendedorismo. E hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, porque o que acontece? Quando nós empreendedores, e eu que fui MEI durante muito tempo, a gente tem medo de crescer. Sabe por quê? A gente fica pensando em pagar impostos. Eu não quero desenquadrar. Como que faz, né? Aquele negócio de, é R$6.000, R$7.000, qual que é o limite? Não quero ultrapassar isso, e a gente deixa de faturar justamente para não ultrapassar esse limite. Olha que coisa louca, a gente deixar de faturar justamente pra gente não ultrapassar o limite. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai falar sobre isso com a gente. Ela é contadora com quase 2 décadas de experiência, MBA em Gestão Financeira e Controladoria. Ela é apaixonada por fazer diferença na vida de pequenas e médias empresas. Cofundadora da MAR Consultoria, a bússola que irá direcionar sua empresa para o sucesso. Olha que chamada, gente. Eles vão além dos serviços contábeis, oferecendo um suporte completo para o crescimento do seu negócio. Aqui com a gente, Márcia Oliveira. Márcia, eu quero agradecer em ter você aqui, esse currículo maravilhoso. Que responsabilidade. Pois é. A Márcia é uma das pessoas que nos conhecemos aí nos grandes networks da vida, que eu sempre falo aqui, né? Do compartilhar. A gente tá sempre compartilhando conhecimento, a gente tá sempre tendo pessoas aí no nosso caminho. E a Márcia, a gente se conheceu nos networks. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Dani. Quero agradecer a oportunidade. Fiquei muito honrada, de verdade, com o convite. Sou sua fã. Isso não escondo de ninguém, é uma inspiração. E a gente tem áreas, assim, muito semelhantes. Não é semelhantes, né? Elas caminham lado a lado. Então, uma precisa da outra ali pra caminhar de mãos dadas. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em ter você aqui. E logo na apresentação, eu falei uma coisa que não sei se você vai concordar, mas foi uma dor que eu tive, porque eu ficava olhando todo mês, eu ia emitir a nota como MEI, eu falava, nossa, mas será que já vai atingir? Nossa, eu vou emitir a nota fiscal, aí agora? Como que eu faço? Comecei a olhar que era um pensamento pequeno. Eu falei, tá, mas pra crescer, eu preciso desenquadrar pra eu poder buscar mais clientes, conseguir faturar ainda mais, e isso requer o quê? Mais impostos. Sim. Eu tenho que pagar um contador, porque o MEI, ele não tem contador. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você como contadora, né, hoje acredito que você não atenda MEI. Atendemos. Tanto que quando eu falo que assim, o foco da MAR, ela é pequena e média empresa, então ela começa desde o MEI até maiores empresas. A gente sempre fala, o pessoal pergunta assim, você só atende pequeno e médio? Não, nós atendemos todo tipo de empresa, todas as tributações, mas o que nos toca, o nosso foco é a pequena e média, onde está a falta de consultoria, onde está a falta de informação. Então nós temos sim, inclusive temos algumas conhecidas em comum que são clientes do escritório, que são MEI, e eu sempre brinco, o meu sonho é pagar 1 milhão de guia, porque se eu vou pagar 1 milhão de guia, quanto que eu faturei? Então é a gente tirar o pensamento de escassez e projetar e ir pro abraço sem medo de ser feliz, porque o problema não é você crescer e pagar imposto, o problema é você crescer desestruturado. Eu sempre faço uma analogia que é assim, como que a gente constrói uma casa? Você precisa fazer uma alicerce para levantá-la, né? A base. A gente nunca começa a casa pelo telhado, eu também adoro usar essa analogia, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Quando eu era MEI, eu não queria nem ter contador, porque eu não queria pagar contador. Olha só o pensamento da pessoa, gente. E eu falo porque realmente eu tinha aquele pensamento super pequeno. Por isso que eu falei, acredito que você não tenha MEI, porque eu era assim. Então, né? Hoje não, hoje é diferente. O que você percebe de dor nessas empresárias, nesses empresários que hoje são MEI? Eles vêm com essa dificuldade, com essa mentalidade que eu tinha ainda? Vem, e ainda tem muito aquele pensamento de sonegar, né? A gente sempre fala no escritório que hoje não existe mais o sonegar. Hoje é tudo cruzado, então ninguém vende à vista, é tudo via cartão, via Pix, tudo transita nas instituições financeiras. Então não existe mais a sonegação e uma hora ou outra a conta chega. A gente sempre fala que o fisco tem até 5 anos para cobrar, então não espere ele bater na sua porta. O que a gente percebe é que tem muita dúvida e muitas vezes também as pessoas não estão preparadas para ouvir. Quando o empresário ele se dispõe
dispõe a ouvir, a ampliar os seus horizontes, aí é sucesso garantido, porque você tira aquele receio. E uma pergunta até boba que eu sempre faço: você prefere pagar 27,5% na pessoa física ou iniciar com 6%, digamos assim, no Simples Nacional? Então, assim, é matemática pura. A nossa vida é matemática. Sim, a pessoa sai do MEI e aí ela já vai para o Simples Nacional. Isso, ela já vai para o Simples Nacional. Então, assim, o que nós orientamos? Algumas pessoas, elas fazem o desenquadramento e não fazem a Constituição. Por que a importância de fazer a Constituição? Para você se tornar uma limitada, separar o teu patrimônio pessoal do empresarial. Tem algumas outras regras. Então, por exemplo, o MEI ele não pode ter nome fantasia, o Simples Nacional já pode. É onde você informa e se mais você chique, né? Ah, gente. Já pensou limitada lá? Exatamente. Bonita, né? Não, e mais chique ainda é quando chega uma conta que você fala: olha, tá limitado ao meu patrimônio. Não é tão chique receber a conta, né? Mas assim, um exemplo, né? Porque a maioria das pessoas não sabem. Por que eu tenho que colocar o limitada? Pra você se preservar. Então, assim, tem uma série de regras que a gente senta com o cliente, que a gente detalha, que a gente expõe. A gente tem uma preocupação muito grande de falar a linguagem do cliente, que isso é muito importante, porque a maioria é muito termo técnico, né? Sim. E aí a gente sempre tem aquela coisa: você tá muito técnico, vamos falar dessa forma, para que fique claro que eu falo que assim, o problema não é você pagar imposto, é você não saber o que você tá pagando. Sim, esse é o problema, né? Porque a pessoa que é leiga, ela sempre acha: pra que eu preciso pagar isso? Exatamente. Existe mesmo a necessidade de pagar isso? Que nem eu recebi um e-mail lá, e tem uma taxa de alvará de funcionamento da prefeitura. Gente, mas pra que isso? E tem que pagar. Saiu do MEI, você foi pro Simples, presumido, real. Existe sim essa taxa, que é da prefeitura e que a gente, tendo um estabelecimento ou não, nós temos que pagar. Pois é. Essa é a dor do crescimento, mas tudo bem. Exatamente. Agora, Márcia, o que acontece? Voltando um pouquinho. Sim. Você vem do corporativo. Venho. A Mar é um bebê novo. Sim, ainda. Sim. Ela existe desde 2021, mas o escritório mesmo, a Mar Consultoria Contábil, vai fazer 1 aninho. Então é um bebê. É um bebê. Mas assim, a empresa é um bebê, mas com profissionais já de grande renome, de muita experiência. Eu tenho aí quase 2 décadas, não que eu seja velha, tá, gente? Sou experiente. A gente adquire experiência. Exatamente. Né? Comecei em empresa e tive a curiosidade de ir pro contábil mesmo, para escritório, porque eu sou muito curiosa. Então eu não quero só bater o ovo, eu quero colocar a farinha, o leite, o fermento, para ver como que é feito aquele bolo. Então eu fui pro escritório contábil com o pensamento de menina, que eu ia fazer lá um estágio enquanto estivesse na faculdade e depois voltaria para a empresa, porque no mundo corporativo, o escritório você trabalha muito mais, né? É diferente a dinâmica de escritório para empresa. E aí fui ficando. Cuidei de grandes carteiras, tive a honra de formar grandes profissionais. Então, assim, aproveitar que a gente tá falando de RH, né? Eu sempre gostei muito de contratar estagiário, auxiliar e promover quem estava comigo. Para formar, né, as pessoas. Sim, é você construir ali uma carreira, uma história. E até a gente fala muito isso pros clientes. É importante você ter pessoas que vistam a camisa da empresa, que saibam no detalhe, porque você ganha qualidade com isso. Você ganha qualidade, né? E aí, quando chegou na parte, assim, já de gerência, que já tava lá e não tem muito pra onde você ir, fui pra controladoria, larguei a contabilidade, me revoltei, não quero mais contabilidade. Fui pra controladoria. Atuar em cliente da contabilidade, que foi muito bacana isso. O próprio diretor do escritório falou: não, você tá indo pra controladoria, mas vai então para esse cliente, para você. E aí fiz alguns projetos, fiquei um tempo na controladoria, que eu acho que foi muito bacana, porque eu mergulho em todos os processos da empresa. Então eu até brinco, aprendi a fazer inventário, nunca tinha feito inventário na minha vida. Foi uma mudança completa, me envolvi em todos os processos, desde a compra da bolachinha até feiras, eventos, negociações. Então foi bem bacana. E isso me deu uma segurança maior, porque na parte contábil eu já estava muito tranquila, para mim já estava sossegado. E aí a controladoria foi onde eu me apaixonei. Eu vi que você juntando os dois, você consegue trazer um impacto muito grande para as empresas. Você consegue ter um atendimento diferenciado, ter um atendimento mais detalhado, né? Agora, você mexeu numa coisa que eu acho bacana a gente explicar para quem tá assistindo. A gente tem aí áreas financeiras, contábil e a controladoria. Existe uma diferença, acho que existe, né? Sim. Técnica
técnica. Então, por exemplo, quem trabalha no contábil, você migrou para controladoria. Sim. Você poderia trabalhar também em uma área financeira? Eu nasci na financeira, né? Eu comecei na financeira e quando a empresa começou a exigir aquela coisa de faculdade, porque eu fui mãe muito jovem, acabei fazendo só o básico, não tinha faculdade. Como eu já fazia o financeiro e o início do contábil, que eram os lançamentos, o time contábil da empresa não me deixou fazer outra faculdade. Não, você tem que fazer o contábil. Então eu sempre fui financeiro, migrei pro contábil e aí com toda essa bagagem, você acaba tendo mais facilidade para transitar na controladoria. Porque a controladoria são meio que a estratégia, né, de tudo. Você consegue transitar em todos os departamentos, uns com menos conhecimento, outros com mais. E aí a hora que você tem a humildade, cola no coleguinha e pega ali o que você precisa, né? A controladoria é isso, você acaba unindo tudo. O contábil, ele é mais técnico. Então, quem é financeiro e controller, se ele não tiver a formação contábil, ele não pode trabalhar no contábil. Entendi. Olha só, já dica pra vocês, né? Agora voltando, e a Mar nasceu em 2021, agora tem um ano que vocês estão com o escritório mesmo. Aí queria entender, é a Márcia e quem mais está na Mar hoje? Qual que é a equipe, né? Quem é a equipe que tá com você? Hoje sou eu e o Juan. A Adriana, ela tá ainda naquela fase CLT, vem, não vem, mas eu tenho certeza que em breve ela estará conosco. Somos 3 contadores. A Adriana tá comigo também desde o início do contábil, desde 2011, se eu não me engano. O Juan também já tem aí seus 12, 13 anos de experiência. Então são 3 contadores apaixonados pelo que fazem. Nossa, gente, olha, tem que ser, porque eu sempre corri da contabilidade. Mas é porque a gente não entende, Dani. A gente olha pra contabilidade assim, lá vem meu contador com aquele monte de imposto pra eu pagar. O contador não senta com você e fala, Dani, vamos analisar os seus números, vamos analisar sua DRE, seu balanço, vamos pensar no seu futuro, qual que é o próximo passo, você tem reserva, não tem reserva, vai contratar, quem que você contrata? Um estagiário, um CLT, ou de repente você contrata aí um PJ? Então assim, é a falta disso, né? A falta de sentar, se debruçar, porque não é só mandar guia. Meu Deus, tudo isso de imposto, né? Como que eu vou pagar tudo isso? E aí quando você sabe o que você está pagando, eu acho que fica menos doloroso. Sim, eu falo assim da questão da contabilidade até da época da faculdade mesmo, né? Eu sou meio traumatizada com aquele razonete, não sei nem se hoje em dia. Eu não gosto, gente. Eu sou uma contadora que não gosta de razonete, não gosto daquilo. O razonete é aquele, né? O pessoal falava que tem o T lá, né? O débito e o crédito. E aí eu olhava, na hora que o professor perguntava, eu falei, gente, eu não sei. E aí eu sofria muito com isso. E aí o sofrimento seguiu, até acho que hoje. E aí, quando a gente vira empreendedor, que nem eu sou da área de humanas, eu amo o que eu faço. Mas quando você se torna empreendedor, o negócio tem que virar uma chave, porque não é você fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E conhecer um pouco de tudo pra você estar ciente do que tá acontecendo e não ser, digamos que lesada em alguma parte, né? Sim, e essa é a dificuldade. Eu acho que é você abraçar tudo. Porque não sei se vocês têm essa dor também, de quando a gente começa um negócio, é você ser o comercial, é você ser a tia do café, é de repente você... E eu, por exemplo, o meu escritório é em casa. Então, além de ser a empreendedora, eu sou a mãe, eu tô lá essa é a parte mais desafiadora, né? Batendo lá na porta, ô mãe! E aí, às vezes, eu tranco a porta, mas eles ficam assim, me chamando ainda. Então, são vários desafios que a gente tem no dia a dia, que quando você tá num CLT, você é pago pra fazer aquilo. Você tem uma segurança, né? E todo dia 5 você recebe o seu pagamento, tá tudo certo. Empreendendo é aquele negócio, você não tem a segurança do salário, e eu falo, né, teve até uma pessoa que falou no dia do evento que a gente tava, eu sempre falo isso. Foi você que falou? O primeiro evento de network que eu fui na vida foi o Café de Negócios lá, né? Não sei se eu posso falar o nome. Pode. E aí você palestrou e você falou, o empreendedor, ele acorda desempregado todos os dias. Isso virou pra mim assim, ó,
vestir. E eu falo muito isso, né? Às vezes a gente tá conversando com algum cliente, o cliente tá naquele momento, porque a gente também brinca que contador é psicólogo. E aí eu falo, olha, tem uma mulher muito sábia que um dia ela me falou que o empreendedor, ele acorda desempregado todos os dias. Então, já acorde com esse pensamento. Não, todos os dias. E é aquele negócio, porque, por exemplo, eu trabalho com recrutamento e seleção. Claro que a gente tá trabalhando para ter outras atividades, Sim. outros serviços, né, e produtos. Mas, por exemplo, entreguei uma vaga. Você tem que trabalhar para ter outros clientes, para ter outras vagas, outros serviços e produtos. Exatamente. E nenhum daqueles serviços e produtos vai ter o mesmo valor que o outro. Não é recorrente, né? Não é recorrente, então você não vai ter o mesmo salário. Claro que a gente luta para ter o quê? Uma remuneração maior Sim. da que a gente tinha no corporativo. É essa a ideia, né? Mas a gente trabalha muito mais. E eu falo isso, Márcia, para as pessoas porque as pessoas acham que empreender são flores. E eu hoje trabalho muito mais do que da época do corporativo. Muito mais. Então, assim, eu tô com vários projetos caminhando. Só que nessa de ter vários projetos, eu trabalho de domingo a domingo. E as pessoas olham e falam assim: você tá louca? Você saiu do corporativo pra ficar trabalhando de domingo? Deixar seus Até de filhos. madrugada. Então eu falo assim: então, eu tô plantando hoje Pra colher amanhã. pra colher amanhã. E é aquilo, né? A gente planta, às vezes não é nem pra colher amanhã, a gente vai colher daqui 1 ano, 2 anos. Em algum momento a Em gente algum colhe. momento. Só que se você não planta, você não vai colher em momento nenhum. Exatamente. Então, é o que eu tento falar. E outra coisa que eu vejo, nesta jornada, eu vejo que eu sou muito exemplo pros meus filhos. Então, eles olham e falam assim: mãe, você tem uma energia que, né, pelo amor de Deus. Então, você percebe isso também? Sim. Depois que você se tornou mãe, a responsabilidade, assim, de... Sou um exemplo. Exatamente, você percebe isso? Sim, é até muito engraçado isso, porque a Beatriz, que é nossa social media, é minha filha, tá, gente? Da Tris Consultoria. A gente sempre deixa isso tudo muito claro, porque às vezes a pessoa fala assim: é uma empresa familiar. É familiar até a página 2, porque como ela mesma disse em um outro momento, a exigência é muito maior. E eles cresceram me vendo trabalhando finais de semana. Eles iam comigo. Então eu colocava um pra fazer arquivo, outro pra tirar cópia de nota, e isso era normal. A Beatriz e o Felipe sofreram na minha mão. Eu acho que a Bia até um pouco mais, porque a gente tem aquela coisa, ela é mulher, então ela precisa estar sempre ali à frente, porque o mundo é muito machista, né, ainda. Então, assim, eu criei de forma que ela fosse um exemplo e a melhor em tudo que ela fosse fazer. Por algum tempo, eles cresceram dessa forma, me vendo chegar de madrugada, dormindo no meu colo enquanto eu estudava, porque trabalhava, estudava, e aí fim de semana era faxina, lição, trabalho, e enfim. E daqui a pouco chegava segunda-feira de novo. Exatamente, você nem pensava, gente. E aí eu falo que assim, Dani, hoje eu trabalho muito mais, mas eu sou muito mais feliz, porque eu faço o que eu amo, do meu jeito. Eu não tenho aquela limitação. Olha, eu não posso marcar uma reunião com o cliente X, porque ele fatura Y, e ele não... eu cheguei a ouvir isso, ele não merece esse atendimento. E aquilo me matava, porque eu só podia fazer reunião de resultado, de planejamento com grandes empresas. E eu via empresas que estavam ali precisando de ajuda e você tinha que dançar conforme a música. Então, trabalho muito mais. A gente brinca que a noite é uma criança. O que você faz da meia-noite às 6? Dormir é luxo, tá? Bem isso. Bem isso. Mas eu sou muito mais feliz. Mas eu fui menos corajosa que você, porque eu só tive coragem de ir empreender quando os filhos estavam criados. Porque hoje o Felipe já é casado, tem o meu netinho, né, o Pipo, e a Bia tá saindo de casa. Então, a minha responsabilidade diminuiu bastante. E aí eu falo, hoje eu posso me dedicar 100% ao meu bebê, que é Amar, que é um filho que eu acabei de pôr no mundo. Você vê que são momentos, né? Sim. Eu costumo falar que o meu empreender, ele nasceu de uma necessidade, porque foi exatamente em meio à pandemia que eu não conseguia mais sair pra trabalhar. E é engraçado que tem alguns momentos que tira a gente da nossa zona de conforto. E isso é muito bom. Não, eu sempre falo, se não fosse, Márcia, a pandemia, eu estaria no corporativo até hoje. Isso pra mim é fato, porque eu estava em uma situação confortável, não estava satisfeita. Mas estava acomodada. Eu levantava todos os dias assim, puxa vida, de novo. Tem aquele negócio, sabe a musiquinha do Fantástico? Que depressão.
Era bem isso. E aí eu falava, e lá vamos nós de novo. Mas eu sempre entreguei o meu melhor. Os meus gestores, eles nunca perceberam o meu desânimo, sabe? Porque eu sempre entregava o melhor. E aí eu lembro que quando eu pedi pra ser desligada, mas eu não tenho motivo pra te mandar embora. Por quê? Eu não estava satisfeita, mas eu entregava. E aí quando chegou a pandemia, que eu tive que sair, eu passei por um luto. As pessoas acham que luto é só quando você perde uma pessoa querida. Não, mas é quando você perde um emprego, porque ali tava a minha carreira. E aí eu me olhei no espelho e falei assim, Daniela, você construiu uma carreira de mais de 15 anos e ela foi pelo ralo. Na minha cabeça era isso. Na verdade, ela foi uma escada. Hoje eu tenho essa visão, porque se eu não tivesse, até me arrepia falar isso, porque se eu não tivesse passado pelo corporativo, eu não estaria no cenário que eu estou hoje. Não teria a bagagem necessária. Não. E às vezes a gente até fala, né? Ai, se eu tivesse a idade que eu tinha lá atrás com o pensamento que eu tenho hoje. Nada, bobagem. Você não ia ter a maturidade, essa experiência que você tem, porque a gente sempre brinca que até quando o Papai do Céu erra, ele acerta, porque Sim. ele tem algo escrito ali. Não, e a gente quer mudar tudo, né? Não, o meu plano é esse. O meu tempo é esse. Como assim não tá dando resultado? Como assim? Eu tô aqui, tô fazendo, mas na hora certa vem. E eu cheguei a esse ponto de vista recentemente, porque assim, eu parei o projeto em julho e aí fui estruturar site, Instagram, domínio, sistema, então leva um tempo. E aí muito devagar eu comecei a divulgar a marca, muito devagar, porque eu tava estruturando primeiro. E chegou um momento que bate aquele desespero, né? Você fala, mas e o salário? É bem isso. É bem isso. E assim, quando a gente tem estrutura, ainda é um pouco mais difícil, porque daí você tem aquele custo fixo que não tem pra onde você correr. Da mesma forma, por mais que você esteja em casa, você tem um sistema, né, pra recrutamento Sim. e seleção, a sua assinatura, seu custo de telefonia, internet. Então, assim, tudo tem um investimento. E é Sim. isso, é plantar pra em algum momento Não, colher. E o problema é que assim, eu sou tão ligada no 220 que eu tô sempre investindo em alguma coisa, no sentido, por exemplo, agora eu tô muito focada na questão do digital, porque eu tenho muito produto no digital, só que assim, tava tudo parado. Então agora eu tô focando em tráfego pago. Só que o tráfego pago é assim, você tem que ir até você conseguir acertar alguma coisa. Eu não tive uma boa experiência com tráfego, então assim, ontem eu até conheci um rapaz na associação que ele dá mentoria pra tráfego pago. Eu falei, será que é esse o caminho? Mas é difícil, né? Porque assim, a gente tem que focar no que a gente é boa e delegar outras partes. Mas eu falo que na vida, no mercado, tem bons e tem profissionais aí que estão iniciando em todas as áreas. Sim. E o tráfego, eu acho que é um campo muito desafiador. Muito. Principalmente porque a gente vem de serviço. E assim, é aquilo. Eu tô em várias frentes. E eu senti, é engraçado como dentro do empreendedorismo a gente vai aprendendo a todo momento. Eu comecei com recrutamento e seleção. Eu falei, amo recrutamento e seleção, vou começar com isso. Só que é muito sazonal. De repente você tem 20, 30 vagas. De repente você não tem nada. Aí eu falei, não dá. Eu preciso ter treinamento. Aí montei treinamento. Aí daqui a pouco, palestra. Então eu descobri que eu tinha que ter uma esteira de produtos. E aí depois eu descobri que eu poderia atender quem estava no digital. Então eu começo a entrar em várias frentes. E hoje, menina, eu tenho tanta coisa. Mas isso está certíssimo. O que a gente fala no escritório é que você tem que dividir os ovos em várias cestas. Você não pode apostar só numa cesta. Porque, Sim. um exemplo, a pessoa tem, sei lá, de repente, uma balada e tem um supermercado. Então, na pandemia, a balada fechou. Mas Sim. o supermercado é necessário. Sim. Todo mundo precisa comer, né? Então, a gente tem que diversificar para que tenhamos sempre uma reserva. Temos Sim. sempre o plano B, C, D e por aí vai. E isso, assim, eu confesso que vai fazer 3 anos que eu saí do corporativo e eu ainda estou em fase de aprendizado em muitas coisas. Então, às vezes eu olho e falo, gente, eu não acredito que eu errei nisso. Ai, meu Deus, tá, não. Somos humanos, Dani. Eu falo, vamos lá, vamos recomeçar. E hoje, o que você vê dentro do seu negócio, Márcia, que você tem mais dificuldade? Porque a gente sabe que quando a gente tá dentro do corporativo, é aquilo, né? Eu trabalho com controladoria, eu sei que eu tenho isso pra fazer, começo, meio e fim, pronto. No empreendedorismo, a gente tem várias caixinhas, né? Dentro do empreendedorismo, qual que é a sua maior dor no sentido de ter essa dificuldade, né? De abrir a caixinha e conseguir concluir? O que você vê? Hoje, eu acredito que seja mais o comercial, porque
como contadora, eu sou extremamente técnica, né? E o comercial pra mim é um desafio. Tanto que é o que eu comentei, eu já investi em tráfego, não tive o retorno, e aí eu mudei a estratégia. Então vamos focar em grupos de network, em relacionamento, que dá muito resultado. Mas é um tempo de semear, de plantar, porque eu ouvi uma vez que pessoas compram de pessoas. Sim. Então eu preciso te conhecer, confiar em você pra te contratar. E o nosso serviço é muito disso, né? Sim. Então a gente precisa da confiança das pessoas. Então hoje o nosso maior desafio é esse, é o comercial. Porque quando a pessoa ela se abre pra ouvir, eu sempre falo que no tete a tete é muito fácil, porque eu amo o que eu faço, eu sou muito segura nisso, então dificilmente eu vou perder. Mas a dificuldade é essa, é você ser ouvida. Então nós temos lá uma pessoa que trabalha pra agendar mesmo, né, pra prospectar, e o número de agendamentos é meio limitado, porque normalmente as pessoas falam assim, eu já tenho um contador, ele está comigo há anos, e aí quer me matar, Dani, é quando fala, eu recebo todo mês as guias e o honorário. Eu falo, mas você não tem contador, você tem, com sorte, um entregador de obrigações, porque o nosso desafio é esse, né, é a pessoa parar, ouvir, raciocinar e se abrir a novas possibilidades. Eu acho que essa questão do comercial é o que pega ainda. Sim. E você abriu uma coisa que eu acho muito legal. Eu sempre fui essa pessoa as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito dada no sentido de se comunicar, mas eu sou muito tímida, eu tenho vergonha. Então, se eu tiver que vender alguma coisa, eu travo, eu não consigo. Agora, se você me der uma palestra pra eu fazer um pitch no final, eu vou fazer. Desenrola. Eu consigo desenrolar, porque eu já criei uma conexão com a pessoa durante a palestra, eu fui olhando pro rostinho de cada um e no final eu já consigo desenrolar. Agora, me dá aquele pitch de 1 minuto que eu tenho. Aquilo ali é doloroso. Mas eu falo que é treino, é muito treino, porque assim, quando você começa a fazer isso repetidamente, fica tudo automático. E você vai inovando, você olha pra quem que você tá se apresentando, e aí você percebe uma dor, então você vai diretamente na dor. Eu tenho um grande amigo, parceiro, que ele fala, pitch de sucesso matador, vai na dor e oferece a solução. E eu tinha muito essa dificuldade. Eu lembro a primeira vez que me colocaram lá na frente com o microfone, eu fiquei... tremia. Gente, eu tremia tanto, a voz saiu trêmula, mas você vai ganhando a confiança e vai dando a cara pra bater mesmo, porque quando a gente foi lá e resolveu que éramos empreendedoras... Sim, sim, tem aquela frase, nasce uma empreendedora, nasce uma vendedora. Exatamente. Então, assim, isso. Não tem muito pra onde fugir. Não. Então, a gente vai, né, galgando isso até chegar no objetivo final. Eu vou até compartilhar com você essa questão do tráfego pago, né? Eu sou muito dessa também de estar junto com as pessoas, tanto que eu tenho aulas agora semanais, que eu falei, gente, eu preciso compartilhar um pouco do meu conhecimento. E eu tenho muito essa questão do servir. Então, automático, né? Tanto que eu vou pra palestras, eu faço muitas palestras pro bono. Então, tem muita gente que não sabe, mas as palestras que eu faço em universidade, por exemplo, eu não cobro. Esse projeto de podcast aqui, assim, eu não cobro nada, até porque é um espaço colaborativo, mas quando eu mando tudo isso aqui pra edição, é responsabilidade minha. Tem o seu custo, né? Então, assim, só que eu não cobro nada de ninguém, porque eu acho que eu também tô servindo as pessoas que vão assistir. Então, a gente precisa ter noção de algumas coisas. E aí, o que eu entendi com tráfego pago? Eu tô trabalhando num formato que é onde eu consigo trazer seguidores qualificados pro Instagram. E eu vou no 1 a 1 conversando com essas pessoas e chamando essas pessoas pra participar das minhas aulas. E é muito engraçado que essas pessoas, nossa, que honra, eu olhei o seu Instagram e você é uma autoridade no assunto. As pessoas entram na nossa rede social e nos veem ou não como autoridade, sim, mediante o que a gente posta. Então, hoje mesmo eu tava olhando, aí uma moça me chamou, ela falou, eu tô desde 2008, né, com a consultoria, e eu fiquei muito feliz, assim, de te encontrar, porque, nossa, você é uma referência. Eu nunca vi a pessoa. Isso é muito bom, né, gente? E
gente começou a conversar, ela falou assim, eu tô conversando, né, com a Daniela mesmo ou alguém da equipe? Eu pensei, que equipe? Equipe, né? Ninguém precisa saber. Mas assim, eu estava ali porque eu, né, conversando com ela. A gente precisa entender que dentro do digital a gente também tem essa aproximação. Sim. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas fulano tem, sei lá, 5, 6 mil seguidores. Como que dá conta? Será que é seguidor real mesmo? E a gente tem que trabalhar para ter esses seguidores reais, para esses seguidores reais, eles se transformarem nos nossos clientes. E como que a gente faz isso? Através da aproximação. Sim. Então, tudo é a questão de contato, de proximidade, de você chamar as pessoas para estarem com você em uma aula, as pessoas gostarem de você. Faz muito sentido, sabe? Você tá próximo das pessoas. Então, eu vejo muito isso também. Sim. E, Márcia, a gente falou muito dessa questão da maternidade também, né? Como que você acha que a maternidade mudou você? Você acha que mudou? Eu acho que é a injeção de ânimo diária que a gente precisa. Igual você falou, a musiquinha do Fantástico, dá aquela depressão. Aí você pensa que tem escola, curso de inglês, perua, lanche, cinema, a pipoca. E aí você não pode se dar ao luxo, né? Você tem que levantar a cabeça e vai em frente, porque não tem outra opção. Então eu acho que a maternidade, ela acaba sendo um combustível pra gente. Porque você tem pessoas que dependem de você e que você vai dar o seu melhor, porque é isso que a gente se propõe. Quando a gente vai lá e fala, vou ser mãe, você tem que ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor tia. Você tem que ser a melhor em tudo, porque você se torna referência pro seu filho. E isso é, complicado, né? Porque a gente fala, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E quando a gente erra, eu não sei se isso já aconteceu com você. Quando a gente erra, a gente fala, meu Deus, eu não podia ter errado. Acontece sempre. O que o meu filho, a minha filha vai pensar de mim? Mas eu acho que é isso, Dani. É o combustível diário. Eu acho que esse sentimento de culpa, assim, é uma coisa... Vem junto. Não, eu acho que nasce uma mãe, nasce o sentimento de culpa, nasce, sabe? É uma coisa... Eu poderia ter feito melhor nisso, naquilo. E assim, eu tô passando por uma fase que eles já estão criados. Então, e aí, hoje a gente tem muito mais ferramentas do que tínhamos na minha época, né? Então, hoje, tudo você tem ajuda, você tem palestras, você tem programas. Hoje é tudo muito fácil. A informação tá aí. Gente, a informação tá aí. Tudo tem inteligência artificial. Exatamente. Só é ignorante de conhecimento quem quer. Porque quem quer, informação tem. E eu fui mãe muito jovem. Eu tive a Beatriz com 19. O Felipe eu tinha 22. Então você está aprendendo a ser adulta. E aí se torna mãe. E fazendo faculdade, questão profissional. Então é bem complicado. Você foca na profissão para você ter uma condição bacana, para dar uma vida confortável para os seus filhos. E aí hoje você para e se questiona: será que eu fiz certo? Focar na minha carreira e não ver meus filhos crescerem? Ui. A gente nunca vai saber. Gente, é o que eu falo. Eu acho que no meu caso, eu acho que eu fiz a escolha certa no momento certo. Com certeza. E assim, eu falo que a pandemia, ela foi um momento doloroso. Muitas pessoas perderam entes queridos, eu também perdi, mas ela veio para nos ensinar uma outra forma de viver. Então, você ter qualidade de vida, você conseguir levar a filha na escola, buscar a filha na escola, ajudar na lição, por mais que você vire à noite trabalhando, mas você consegue conversar, como foi o teu dia, o que você aprendeu, vamos lá aprender matemática juntas, e isso é muito legal. Sim. É qualidade de vida, gente. Pra mim foi uma virada de chave, assim, no sentido de que eu me recuso a ficar 2 horas no trânsito. Ai, nem me fala, porque eu sempre trabalhei longe, só pela misericórdia. Também. Eu sou do extremo sul, né? Então eu era obrigada a pegar Belmira, Robert Kennedy ou Interlagos, Marginal. Então assim, um trajeto de 20 minutos, eu cheguei a demorar 3 horas e meia. Não, eu de Osasco sempre trabalhei pra Zona Sul, então uma tristeza. É terrível. Mas assim, agora a gente vê a grande diferença. Márcia, a gente tá indo pro final. Já? A gente tá chegando na reta final. Gente, olha só o que eu ganhei da Márcia. Olha, orquídeas. A Márcia, ela me acompanha lá no Instagram, ela vê as minhas flores, ela vê o meu jardim. Olha isso. Olha simples, que lindas. Mas de muito coração. Eu adorei que mesmo. Bom. Márcia, eu acho que eu penso em convidar as pessoas. Esse é um projeto que veio assim no meu coração. É um projeto meu, que eu idealizei, que eu trato nos detalhes. Então, eu convido, né? Eu pego o projeto, mando editar. Então, é tudo a Daniela. Toque especial em cada detalhe. Exatamente. Então, na hora que eu olho, eu falo assim, puxa vida, eu queria falar sobre determinado tema. Quem é que vai me
me ajudar a falar sobre isso. Então, na hora que eu olhei, eu falei assim, puxa vida, eu acho que tem que ser a Márcia. E como eu fiquei doente, muita coisa foi cancelada, e aí eu consegui essa agenda, eu falei, gente, será que vai dar tempo da Márcia? Agora a gente vai ter que jogar pra mais pra frente. E eu fiquei muito feliz em você poder participar, porque assim, você é uma baita profissional dentro da sua área. Muito obrigada. Então, eu acho que ser referência, né, dentro da nossa área de atuação, eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Porque tem muita gente que faz as coisas de qualquer jeito. Então, assim, a gente conhece muito contador. Contadores tem milhares. Você dá um Google, nossa, parece explode, vários. né? Mas o que eu falo pras pessoas? Não adianta ter muitos, você tem que ser o contador. O que você oferece de diferente pras pessoas? Que nem eu, quando as pessoas me chamam lá e falam, nossa, Dani, mas eu achei bacana o que você fez, não sei o quê. Aí eu olho, gente, mas será? E às vezes a gente até duvida um pouco, mas é o outro que tá falando. Então, isso é reconhecimento, né? Sim, isso é bacana. Então, na hora que a gente olha, tá dando certo. Claro que a gente tá indo pro final do nosso episódio, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de reconhecimento, essa questão de buscar ser o melhor dentro da área e, claro, que deixando, né, aquela mensagem para as pessoas, a gente falando sempre das pessoas fazerem o seu melhor na condição que elas têm. E eu tenho uma fala que eu falo sempre assim, se não é pra fazer bem feito, nem comece. Ai, minha mãe sempre falou isso. Acho que é de mãe, viu? A minha mãe, porque... se não for pra fazer bem feito, se não for pra lavar direito essa louça, nem lava. Nem lava. Então isso a gente tem que levar pra vida. O que você se propor a fazer, seja o melhor. E se você não for o melhor, seja humilde de falar, olha, eu não sou a melhor nisso. E de repente repassa a bola pra um colega. Isso não é vergonha. A vergonha é você falar, sou a melhor, sei tudo e não te entregar o melhor. Então, a Mara, ela vem com esse propósito. Ninguém sabe tudo. Eu sempre faço uma analogia que contabilidade, ela é medicina. Então, ela tem várias ramificações. Tem o cardiologista, o ortopedista, tem tudo, gente. E aí, por isso que nós buscamos profissionais também tão qualificados e tão dedicados quanto a gente para fazer essa parceria. Então, um exemplo, eu sou muito boa na parte contábil, na parte de controladoria, eu gosto disso. Me dá uma empresa toda bagunçada e fala, Márcia, eu preciso que você organize. Nem balanço de implantação eu tenho. E a gente vai desenhar juntas. E é muito bacana porque a questão do reconhecimento, quando um cliente chega para você e fala, nossa, eu nunca tinha visto a minha empresa, eu não conhecia a minha empresa. E quando você mostra para ele tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele pode fazer, isso é muito gratificante. E aí, voltando pro profissional, por exemplo, o Juan é excelente em societário, em questão de holding. A Adriana é muito boa na parte de declarações. Então, assim, a gente vai se complementando e o que um não sabe, vai atrás, estuda. O estudo, ele é contínuo, então eu acho que todo mundo nunca para, né? Porque cada dia surge uma nova legislação, muda alguma coisa e você tá sempre se atualizando. Você falou de reconhecimento, eu recebi essa semana uma mensagem no Instagram falando da questão do posicionamento, porque eu sempre tive muita vergonha também, embora não pareça. E eu comecei a me expor mais. A Beatriz começou a postar mais as participações, alguns depoimentos, algumas palestras também, e a gente recebeu um feedback muito bacana da questão do posicionamento. Eu falei, nossa, até ontem eu não sabia nem abrir a boca. Então, e aí isso parece que acaba sendo um combustível pra gente, né? Tá no caminho certo, vai. E aí eu costumo falar que eu olho, esses dias atrás mesmo eu tava conversando muito com Deus, assim, eu falei, gente, não é possível, o que tá acontecendo, sabe? O negócio parece que dá uma emperrada às vezes, né? São momentos, né? E aí teve uma vez que eu tava assistindo lá uma oração, uma pregação, e aí o pregador pegou e falou, olha, quando fecha-se uma porta... Abre-se uma janela. Tem essa questão, né, de abrir janela, tudo. Ele falou, mas quando você vê que fecha uma porta, você tem um problema, tudo, ok. Agora, quando várias portas começam a se fechar simultaneamente, é Deus. É algum recado que tem ali pra você, tipo, sai disso, esquece. Só que eu fico nesse negócio, essas analogias, essas parábolas, não funciona pra mim. Que a gente não consegue. Eu não sei você, às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu vou receber não. O não eu já tenho. Eu vou lá até eu conseguir o sim. E não sei largar o osso enquanto eu não consigo o sim. Eu fico ali até... Eu na realidade depende muito do cenário. Eu às vezes eu tento bater, mas aí eu começo a olhar o todo e às vezes dependendo, quando eu começo a
olhar o cenário, eu falo, não, isso eu acho que não faz mais sentido. E aí eu acabo saindo e indo pra outro lugar. Então eu aprendi meio que tentar olhar isso, olhar com outros olhos, sabe? Porque eu comecei a sofrer muito no sentido de, por quê? Por quê? E eu comecei a ver coisas que não são pra mim. E é engraçado que às vezes eu vejo, movimentos também que não são pra mim. Hoje eu tô num estágio que eu tô tendo que escolher o que eu faço. Sim. Mas não escolher porque, a Daniela... Não, mas é porque... Tem que ter um foco. Mas é porque eu não tô dando conta. Então a gente sabe que tem os movimentos, por exemplo, em Cotia. Eu queria estar toda semana. Só que eu já falei que você tem que mudar pra Cotia. Só que, por exemplo, eu sou de Osasco. Então, pra mim, acaba ficando... E eu tenho horário pra pegar as crianças na escola. Aí eu tenho que sair no meio do encontro. Isso, pra mim, acaba comigo. Porque aí eu tenho que sair a francesa, né? Então, isso já é como se eu não tivesse por completo ali. Então, eu tô selecionando algumas coisas. Tá, isso eu vou conseguir, isso eu não vou. E aí eu começo a ver o que faz sentido. Me dói? Dói, porque eu queria participar de tudo, né? E às vezes as pessoas já vieram me falar, porque você tá virando estrelinha. Gente... O pré-julgamento, ele sempre chega, né? Eu falei assim, eu não consigo. Isso porque eu trabalho de domingo a domingo. Imagina se eu não estivesse escolhendo as coisas. Eu ia ter que trabalhar o quê? De madrugada? Também não vai dormir mais, né? O que você faz da meia-noite às 6? Sim, então a gente tem que estar preparado também pros julgamentos. Sim. Tudo bem. Aquele negócio, ninguém paga as minhas contas, tá Quando tudo você certo. está em evidência, é algo que já tem que estar preparada. Porque quando você começa a fazer muitos movimentos, tá sempre em evidência em alguma coisa, quando você participa de muitos eventos, todo mundo sabe quem é a Daniela Araújo, assim. Ninguém fala, Daniela Araújo, quem? Não, as pessoas sabem quem é a Daniela Araújo. Gente, e você acredita que no dia que eu fui no último encontro do clube, as meninas chegaram, nossa, você que é a Dani Araújo? Nossa, eu te vejo lá no grupo, as pessoas falando. Eu falei, gente, quem é? Exatamente. E eu não sei o nome das pessoas, mas as pessoas já me conhecem por conta do grupo. E eu tenho que falar aqui, eu quero até que essa fala chegue nela, porque, e é questão de honra mesmo, eu devo muito isso a Regiane, porque ela foi a primeira pessoa que me deu esse espaço. Então, não sei se você vê muito isso também, Márcia, a questão de honrar as pessoas que ajudaram a gente, sabe? Eu acho que falta muito isso, assim. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, quem comer o quilo de sal vai comer picanha. Isso que eu falo pra Regiane. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que sempre lembrar quem nos abriu as portas, quem permitiu que iniciasse ali. Sim. Porque é tão raro isso, né? Eu lembro na conferência o momento que a Regiane falou com a Cris Brasil. E aquilo me marcou de tal forma que eu falei, gente, é incrível isso. Porque, primeiro que, graças a Deus, as mulheres hoje elas estão mais unidas e dá oportunidade, porque eu ouvi isso num evento que eu participei. Estrelas brilham juntas, formam constelações. Sim. Então, nenhuma estrela brilha sozinha e nós podemos brilhar juntas e fazer a diferença. Então, pra mim é fundamental a pessoa que vem, que abre a porta, que te acompanha ou que mesmo sirva de um ouvido, um ombro, que te dá um apoio, um acolhimento. É fundamental que você honre, que você lembre, que você agradeça. E a gente sempre fala, quem planta o bem, colhe o bem, né? Não, e a gente percebe às vezes que falta um pouco isso, né? Falta. Eu olho e falo assim, gente, mas fulano podia ter feito isso, né? Aí falou, não, fulano não podia ter feito nada. Eu não posso esperar nada em troca, tá tudo certo. E aí vira a página. Mas eu tô muito nesse caminho de olhar as pessoas que me abriram portas. Por quê? Sim. Quando eu saí do corporativo, que eu tive aquele sentimento de luz, eu falei, e agora? Ferrou. Pra onde eu vou? Tipo, quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Deixa eu nascer de novo aqui. Eu não sabia de nada, assim. E aí eu lembro que eu comecei com um projeto de podcast numa rádio em Osasco. Comecei com a consultoria, eu comecei investindo. Então eu fui na rádio, eu falei, eu quero ter um podcast. Quanto que eu tenho que pagar? E aí eu comecei semanalmente tendo um podcast. Ali eu já comecei a gerar minha autoridade também, né? Sim. E aí eu falei, só que agora eu preciso de gente pra participar do podcast. Só que ninguém me conhece. Eu acabei de sair do corporativo, eu não participava desses grupos. Aí eu comecei a ir pros grupos de Facebook. Falei, gente, preciso de mulheres com histórias. Quem foi que respondeu?
A Regiane. A Regiane, porque ela tá em todas. Gente. E é uma pessoa de tanta luz, né? A Regiane Pra mim foi, assim, uma grata surpresa. Vou contar rapidinho, só pra não prorrogar muito aqui. Mas a Regiane eu conheci numa feira de empreendedorismo no ginásio de Cotia. Que eu cheguei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha nada, gente. Era minúsculo. Eu tinha participado no dia anterior da Imigrantes. Eu tava com o pé com 2 corações, assim. E aí, tinha acabado de acontecer a festa e elas estavam elétricas. A Richelle, a Regiane, a Paty. E aí a gente foi se apresentar, a Regiane já grudou na mão. Como assim você não tá no grupo? Você tem que entrar no grupo. E ela foi muito acolhedora, muito acolhedora. Tanto que quem me levou pros grupos e eu comecei a participar foi primeiro a Regiane, depois a Richelle, que a gente também começou a ter esse contato. Mas elas têm, assim, uma luz muito grande. E a Rê, acho que é pelo jeito dela mesmo, a conexão é natural. Não, e ela, assim, depois que ela foi no podcast, e assim, foi tudo muito espontâneo. Então ela foi, né, a gente gerou ali aquela conexão, tudo, ela foi embora e tá tudo certo. Aí depois ela falou, eu tenho a conferência de empreendedoras, que vai ser a 2ª edição. Você quer palestrar? Só que vai ser só 15 minutos. Eu falei, nossa, palestra de 15 minutos, o que eu vou falar, né? E aí, tchau. E aí ali eu comecei, eu acho que tinham, sei lá, 40, 50 mulheres. E ali já começou, né? Eu tive aquele momento, depois ela já me deu mais minutos na próxima. E aí começou a surgir as coisas. Então ela já foi me colocando em um lugar, eu já fui colocando ela em outro. E a gente criou, né, essa conexão. Então, por isso que eu falo, a gente precisa entender onde a gente entra. Sim. Porque você pode entrar em lugares com pessoas que te elevam e entrar em lugares com pessoas que te colocam lá embaixo. Então a gente precisa entender muito bem. E foi o que eu falei, né? O meu finalmente, ele gera toda uma... Agora, Márcia, eu quero que você deixe um recado a todas as mulheres que querem empreender e não sabem muito bem por onde começar, estão meio perdidas. Eu quero que você deixe um recado pra elas, porque a gente já passou por isso, né? De maternidade, de filhos. Então, pra gente finalizar, eu quero que você deixe esse recado pra elas. Pode olhar pra câmera, fica à vontade. Vamos lá. Então, mulherada, foquem no que vocês são boas. Procurem lá dentro de vocês no que eu sou boa. Se não sabe, pesquisa, descobre. Pesquisa mercado, pesquisa público e vai pra cima. Sem medo, porque assim, difícil não é fácil, mas a recompensa vem. Procure um profissional de qualidade que possa te orientar. A maioria das pessoas não sabem, mas o contador, ele não pode cobrar para abrir um MEI, tá? Então, vou abrir um MEI sozinha, tenho um monte de dúvidas. Não, procura um contador, ele tem que abrir para você sem te cobrar. Ele vai te cobrar caso você precise de uma emissão de nota, de uma consultoria. Isso faz parte, sabe? Você iniciar, tem que fazer a pesquisa, ver se a tua atividade vai caber dentro do MEI, se não é adequada, e buscar uma forma de você já iniciar corretamente. Procura um profissional de qualidade, sinta-se à vontade, se quiser me procurar. Será uma honra. Deixa suas redes sociais também. Amo, gente, amo o desafio. Vou abrir uma empresa, o que eu preciso? E aí, até aproveitando o gancho, nós temos vários parceiros, tem social media, tem BPO financeiro, tem marcas e patentes, certificado, pensando já nessa segurança para o cliente que tá chegando, que tá iniciando, ou até mesmo que já está rodando, né? O Instagram é @marconsultoria com 2 As, o site é consultoria.com, e nos sigam, estamos sempre postando atualidades, informativos, inclusive sobre RH, não sei se você já viu, de conexão, porque a contabilidade, ela é uma ferramenta que você pode utilizar ao teu favor. Então, tira aquele pensamento de sonegação, de informalidade, procura um contador, de preferência a Mar Consultoria, e esteja bem orientado, bem amparado, e vá atrás dos seus sonhos sem medo de ser feliz. É sobre isso. Márcia, muito obrigada. Quero te agradecer por ter vindo de tão longe, de tão distante. Imagina, foi uma honra. Obrigada pela parceria. Mesmo, de coração. Imagino, agradeço. Agradeço a parceria, agradeço por ter vindo, agradeço pelo bate-papo de forma tão leve. Conte comigo, você sabe que pode contar comigo. A recíproca é 1000% verdadeira. E que a gente possa fazer aí muitas parcerias, muito negócios. Com certeza. E obrigada pela linda flor, tá bom? Eu falo que é parceria pra vida. Um beijo grande. Gratidão.